Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos começando aqui um vídeo de correção das atividades de abril, tá bem? Vamos lá fazer a nossa correção. Vou postar no YouTube e também lá no Classroom também vou disponibilizar para vocês essa correção para vocês verem no que vocês erraram e o que não erraram. Beleza? Vamos lá? Na questão 1 das as aulas 4 e 5, é porque nós temos duas partes, tá? Vamos lá. No triângulo retângulo da figura, determinar. Então nós temos o triângulo retângulo ali da figura, certo? Na letra A, ele pediu a hipotenusa de B a C, o comprimento de B a C do nosso triângulo. Então é essa aqui, certo? Muitas pessoas achou que era a marca X, mas não é, pessoal. Vocês têm que prestar bastante atenção no que o exercício está pedindo e ler, tá beleza? A hipotenusa de B até C é esse lado aqui. Nós vimos que a hipotenusa é o lado maior do nosso triângulo, correto? E nós podemos resolver a hipotenusa através do teorema de Pitágoras, certo? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado, tá bem? Então, resolvendo aqui a hipotenusa, nós temos o quê? Que x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, mais ao outro cateto aqui, que é 4, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Eu estou procurando x, não x ao quadrado, certo? Então, como eu tiro esse ao quadrado daqui? Eu passo em forma de raiz, né? Então, x é igual a raiz de 25, que é igual a 5, certo? Então, ó, pessoal, para tirar o quadrado do x, é só passar para o outro lado, quem tiver o número, em forma de raiz, que equivale a 5. E aí também nós vimos nos nossos estudos que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, lá nos nossos estudos que eu passei para vocês na atividade. O meu ângulo aqui, ó, é o seno de B, então eu vou falar sobre essa parte aqui, ó, esse ângulo aqui, beleza? Então vamos lá. Quem que é o cateto oposto a esse ângulo B? Cateto oposto, ó, é o lado do triângulo oposto ao ângulo B. Quem que é o lado oposto ao ângulo B? 3. Então, o cateto oposto é 3. E a minha hipotenusa é o lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Olha lá o meu ângulo de 90 graus. Quem que é o lado oposto a ele? É 5, né? Então, ali nós temos que seno de B é 3 sobre 5. Cosseno de B, nós vimos que é cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Cateto adjacente do meu triângulo é o lado do triângulo que faz ângulo com a hipotenusa. Ó. Se eu estou falando de B, é o lado que faz ângulo aqui, ó, juntinho ao meu ângulo B. Então, o meu cateto adjacente é o 4. E a minha hipotenusa continua sendo a mesma, 5. Pessoal, tem muita diferença para esse ângulo, para esse aqui. Então, eu estou relacionando com esse ângulo. A questão D fala o seguinte: tangente de B é igual a 3. A tangente de B é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se eu estou referindo a esse ângulo aqui, quem que é o cateto oposto a ele? 3. Quem que é o cateto adjacente? 4. Então, é 3 sobre 4. Na letra E, agora eu mudei de ângulo, ó. Vou pro C. Esse ângulo aqui eu estou referindo. Presta bastante atenção no que o exercício pede. Aonde está o ângulo? Qual ângulo ele está pedindo? É muito importante vocês saberem disso, no que o exercício está pedindo para resolver, tá bem? Então, seno de C, olha lá, o seno do ângulo C é cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Agora, o cateto oposto, ó,
Olha só o lado oposto ao ângulo, ó. Esse é meu ângulo. Quem que é o lado oposto a ele? 4, né, ó? O lado do triângulo oposto a C é 4. Ó, tá oposto, um oposto ao outro. Então é 4 dividido, a hipotenusa ainda continua sendo a mesma, tá bem? Cosseno de C, cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Então quer dizer quem que é o lado do triângulo que faz ângulo junto com a hipotenusa, ó. Se eu estou referindo ao ângulo C, é o meu ladinho 3 aqui. Então, 3 sobre 5. 5 é a minha hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto, que é 4, dividido pelo adjacente, que é 3. Na questão 2, fala o seguinte. A partir da questão anterior, que é a questão 1, é falso afirmar que o ângulo B mais o ângulo C vale a 90 graus? Será que isso é falso ou é verdadeiro? Ele está pedindo o falso, não o verdadeiro. É verdadeiro, porque é o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Para todos, triângulos internos, tá? Os ângulos internos dele para qualquer triângulo, eu tenho que a soma dos três aqui, ó, tem que dar 180. Se eu já tenho 90, né, ó, eu já tenho um ângulo reto aqui, ó, eu já tenho 90 graus, então se eu somar esse mais esse, tem que também dar 90, não é? Porque os dois somando tem que dar 180, então é verdade. Cosseno de B é igual ao seno de C? Ó, é igual, né? Ó, cosseno de B é igual a seno de C. Seno de B é igual a cosseno de C? Também são iguais, certo? Tangente de B é menor que 1? Sim, é menor que 1, tá? 3 dividido por 4 é menor do que 1. E a tangente de C é menor do que 1? Não. 4 sobre 3 é a mesma coisa que 1,33. 1,33 é menor que 1? Não, né? É maior que 1. Então, a alternativa E é falsa. Na questão 3, ele fala o seguinte. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 30 metros, tá? Olha lá. Então, ele sobe 4 metros por segundo essa rampa. E que a altura dela, né, é 30 metros. Veja a figura aí que vocês têm. Usando aproximadamente seno de 3 graus equivale a 0,05 e responda o tempo em minutos. Olha lá. Tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é. Vamos lá. Bom, para descobrir o comprimento da rampa, eu vou utilizar. O comprimento da rampa é minha hipotenusa, como vocês podem ver na figura. O 30 metros é o cateto oposto em relação ao ângulo de 3 graus ali. Então, qual das três relações? Seno, cosseno ou tangente usa cateto oposto por hipotenusa? O seno, né? O seno não é o cateto oposto sobre hipotenusa? Então, eu vou utilizar que seno de 3 graus é o cateto oposto, que é 30, dividido que é a hipotenusa, que é o que eu quero procurar, x. Pessoal, verifica o seguinte. Por que eu tenho que usar o seno? O cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? O cateto adjacente tem medida? Não tem. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu tenho cateto adjacente no meu exercício? Também não. Então, eu tenho que procurar no exercício das três relações que eu tenho medidas. Não adianta eu procurar uma medida, eu utilizar uma relação que não tem as medidas. Aí eu não vou conseguir calcular. Então, eu tenho que observar o que eu tenho. Eu tenho cateto oposto, eu tenho hipotenusa, eu tenho cateto adjacente. Se eu tiver dois deles,
ou que eu estou procurando um deles, e eu tenho outro, qual das três relações eu tenho que usar? Qual que vai dar o meu resultado? Então, eu tenho que observar isso em todos os exercícios. Então, nesse exercício, eu vou utilizar o seno, que é cateto oposto, que é o que eu tenho, que é 30, dividido pela hipotenusa, que é o que eu estou procurando, que é x. Então, seno de 3 graus equivale a 0,05. É igual a 30 dividido por 100. Vou multiplicar aqui em cruz, tá? Não tem nada embaixo, é 1. 0,05 vezes x, dá 0,05x, igual a 30 vezes 1, dá 30. O 0,05 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo, né? 30 dividido por 0,05 dá 600. Então, a minha rampa, ela tem 600 metros, que foi o que eu achei aqui. O exercício disse que ele percorre 4 metros por segundo. Mas o exercício pediu o tempo em minutos. Então, vamos lá. Se ele percorre 4 metros por segundo, quanto tempo ele vai percorrer esses 600 metros? Regrinha de 3. 4 metros equivale a 1 segundo, não é? Não é por segundo? Então, equivale a 1 segundo. E 600 metros equivale a quanto? Então, 4 vezes x dá 4x, igual a 600 vezes 1 dá 600. O 4 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 150 segundos. Então, ele percorre esses 600 metros em 150 segundos. Vamos transformar em minutos, que é o que o exercício pediu? 1 minuto equivale a 60 segundos, correto? 2 minutos equivale a 120 segundos. Se eu colocar 2 minutos mais 30 segundos, vai me dar 150. Então, 2 minutos e 30 segundos não é 2 minutos e meio, 2,5? Então, minha resposta é a letra A, tá bom? Na questão 4, 3 cidades ABC são interligadas por estradas, conforme mostra a figura. Na estrada de A até C e de A até B são asfaltadas. A estrada CB é de terra e será asfaltada. Sabendo que de A a C tem 30 km e o ângulo entre, olha só, o ângulo entre a medida AC e a medida de AB equivale a 30 graus. Então, é aqui, ó, né? E o triângulo ABC é retângulo em C. Então, no meu pontinho C aqui, que está aqui, lá na figura, tem um ângulo aqui de 90 graus. A quantidade de quilômetros de estrada que será asfaltada, ó, então é X. É aqui que é onde vai ser asfaltada. Então, ó, quem que é o lado oposto ao ângulo de 30 graus? X. Então, X é meu cateto oposto. Esse 30 quilômetros é o meu cateto adjacente. O meu cateto adjacente eu tenho aqui, ó. 30, que faz ângulo, né? Com a hipotenusa. Então, tá aqui 30 quilômetros. Qual das três relações que tem cateto oposto e cateto adjacente? A tangente de 30 graus, certo? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, não vou ter que usar o seno e nem o cosseno, porque eu não tenho a hipotenusa. Eu não tenho a medida da hipotenusa e ele não pediu para calcular a hipotenusa. Ele pediu para calcular a medida de B até C, que é meu cateto oposto. Quem que é tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3, igual, cateto oposto é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 30. Então, se eu multiplicar aqui, vou multiplicar cruzado, 3 vezes x, 3x. 30 raiz de 3, 30 raiz de 3, tá, pessoal? Não multiplica raiz de 3 por 30. Não pode, porque raiz de 3 não é 3. É raiz de 3, que é um número irracional lá. Número racional, né? Então, 3 dividido. 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 30 raiz de 3 dividido por 3. Aqui, pessoal, o 30 eu posso dividir por 3, tá? Mas o raiz de 3 eu não posso, eu tenho que continuar com ele. Então, 30 dividido por 3 dá 10. Então, vai dar 10 raiz de 3 quilômetros. Letra B. A questão 5, ela fala o seguinte. Para permitir o acesso ao monumento, que está no pedestal de 1,5 m de altura, será construída uma rampa de inclinação de 30 graus.
com o solo, conforme ilustração abaixo. Então, sabendo que... Então, você tem a ilustração ali. Então, toda vez que você tiver uma ilustração desse tipo, retira o triângulo, tá? Retira para fora o triângulo, monta o triângulozinho certinho, que aí vai ficar mais fácil de você visualizar. Então, ó, eu tenho que a minha altura ali daquele pedestal, né? Daquele monumento ali, vale 1,5, certo? E aí, 1,5. Tenho 30 graus aqui. Então, o que ele está pedindo? Qual é o comprimento da rampa de acesso? Então, é essa rampa aqui de acesso ao monumento. E aí ele disse quem quer seno de 30, quem quer tangente de 30, quem quer cosseno de 30. Então, vocês vão ter que verificar qual das três relações você vai usar. Bom, 1,5 é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, que é o meu cateto oposto, certo? A rampa está oposta ao ângulo de 90, olha lá. Então, ela é minha hipotenusa. Qual que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Eu vou utilizar o seno, não vou? Que é o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Quem que é seno de 30? 1 sobre 2, como que o exercício disse. Igual, cateto oposto, 1,5, ó, oposto ao ângulo de 30 graus, e a hipotenusa é x que eu estou procurando. 1 vezes x, x. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, minha letra B é a minha resposta. Olha lá, tem gente que colocou raiz de 3 e tal, mas não é. É 3. Ok? Na questão 6. Para consertar um telhado, o pedreiro colocou uma escada de 8 metros de comprimento numa parede. Olha lá a escada que ele colocou em cima da parede. 8 metros. Formando com ela um ângulo de 60 graus. Olha lá. Então, essa é uma situação, problema, que você tem que retirar o triângulo. Olha onde que está lá. Faz o triângulozinho para fora do desenho, monta ele e verifica quem que é cateto oposto, quem que é cateto adjacente, quem que é hipotenusa. Sabendo que seno de 60, tangente de 60 e cosseno de 60 é tanto, a altura da parede que o pedreiro apoiou a escada é a altura da parede, pessoal, que ele apoiou a escada. Então, não é o comprimento da escada, é a parede. Qual que é a altura da parede aqui, ó? X. 8 não está oposto ao ângulo de 90 graus? Então, 8 é minha hipotenusa. Se meu ângulo está aqui em cima, o lado oposto a ele é o chão, não é? Então, esse é o cateto oposto. Então, o que me sobra aqui, que é a altura da parede, é o cateto adjacente. Então, x é o cateto adjacente e 8 é minha hipotenusa. Qual das três relações tem cateto adjacente e tem hipotenusa? É o cosseno de 60 graus. Quem que é o cosseno de 60? Meio, 1 sobre 2. Igual cateto adjacente, x, dividido pela hipotenusa, que vale 8. Vou multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8, 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2 dá 4 metros. Resposta minha, letra E. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que são as aulas 6 e 7, tá? O exercício 1, ele fala que, na figura abaixo, uma árvore é vista sobre o ângulo de 30 graus, a uma distância de 30 metros de sua base. A altura da árvore em metros é igual a quanto? Então, eu quero calcular a altura da árvore, certo? Olha lá a figura. Se a altura da árvore é x, correto? Ó, retirei o meu triângulo aqui, ó. Eu tenho 30 graus e aqui embaixo eu tenho 30 metros, correto? A altura da árvore, que é x, ela não está ao lado oposto ao ângulo de 30? Então, quer dizer o quê? Que esse é o meu cateto oposto, correto? Cateto oposto. E aqui embaixo é o lado que faz ângulo com a hipotenusa, 30 metros. Então, qual das três relações eu vou utilizar? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, correto? Raiz de 3 sobre 3, que é a minha tangente de 30. Esses valores, pessoal, vocês vão olhar lá na atividade, naquela tabelinha dos ângulos notáveis, tá bom? Olhem lá para vocês verem. Então, 3 vezes x,
3x. Vou multiplicar cruzado aqui, tá bom? Ó, multiplica cruzado. Raiz de 3 vezes 30, 30 raiz de 3. Olha, a mesma coisa que eu falei lá anterior. Não multiplica 30 por 3, tá bom? Porque é raiz de 3 e não 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Aqui vai dar 10 raiz de 3, porque 30 dividido por 3 dá 10 raiz de 3. Se você fizer na calculadora raiz de 3, vai dar um número muito grande. Mas vamos aproximar para 1,7. Então, se eu tenho 1,7 que equivale a raiz de 3, vai me dar 17 metros aproximadamente. Beleza? Então, a minha resposta é a letra B. Na questão 2, ele fala o seguinte: uma escada apoiada a uma parede num ponto distante de 5 metros do solo forma com a parede um ângulo de 30 graus. Qual o comprimento da escada em metros? Então, eu quero o comprimento dessa escada aqui, ó, que ela foi apoiada na parede. Olha lá o desenho. Formou um ângulo de 30 graus e tem uma altura, essa parede, de 5 metros. Então, vamos lá. Eu tenho hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90 graus, correto? E eu tenho meu cateto adjacente aqui, ó. Não é o oposto, porque o chão, que é o oposto ao ângulo de 30, né? Então, a relação que tem cateto adjacente para a hipotenusa é o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Igual, cateto adjacente é 5 e a hipotenusa é x. Beleza? Vou multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. 2 vezes 5 vai me dar 10. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Pessoal, muitos de vocês deixaram raiz de 3 aqui embaixo, ó. Mas não é. Raiz de 3, qualquer raiz, tá? Se não for exata, a raiz, ela não pode ficar no denominador da fração aqui, ó. Como que eu faço? Eu tenho que racionalizar. Para tirar a raiz daqui, eu multiplico pela raiz embaixo e também multiplico a raiz de 3 em cima, pela mesma raiz. Se tivesse raiz de 2 aqui, você pegaria raiz de 2 vezes raiz de 2 e em cima também raiz de 2. Mas como nós temos raiz de 3, vou pegar a mesma raiz, vou multiplicar embaixo e em cima também na minha fração. Então, 10 vezes raiz de 3 dá 10 raiz de 3, porque eu não posso multiplicar. Raiz vezes raiz, eu posso. Nesse caso aqui, pessoal, ó, eu posso multiplicar, tá bem? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quem que é raiz de 9? É 3. Então, 10 raiz de 3 dividido por 3. Beleza? Na questão 3, ele fala o seguinte: um pacote é lançado de um helicóptero em voo. Devido à ação do vento, esse pacote cai a uma distância horizontal x. Olha lá, pessoal, no desenho do helicóptero. No instante que esse pacote atinge o solo, o helicóptero dista 200 metros do chão, conforme o desenho abaixo. Então, você tem um desenho ali abaixo do helicóptero e o pacote lá percorreu. Quantos metros esse pacote foi deslocado horizontalmente em relação ao helicóptero devido à ação do vento? Então, retira o triângulo, certo? Então, nós temos aqui, ó, 30 graus aqui. Quem que é o cateto oposto? 200 metros, né? Ó, o lado do triângulo oposto ao ângulo de 30 graus. E x é o meu cateto adjacente, porque aqui é a minha hipotenusa, correto? Então, tangente de 30 é a relação que tem cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 200 dividido por x. Vou multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes x dá raiz de 3. X igual a 30 vezes 200 dá 600. Então, raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Pessoal, muita gente multiplicou aqui, ó. Mas não pode multiplicar, ele passa dividindo, beleza? Como nós vimos anteriormente, o raiz de 3 não pode ficar no denominador da fração, porque ele não é raiz exata, tá? E ele não pode mesmo ficar aqui embaixo. Vou multiplicar pela mesma raiz embaixo e pela mesma raiz de cima. Vou racionalizar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Em cima continua o mesmo, porque eu não posso multiplicar aqui. 600 dividido por 3 dá 200 raiz de 3. Resposta A, letra A.
Na questão 4, suponha que um avião decole sobre um ângulo constante de 18 graus. O seno de 18, pessoal, como na tabela disse, é 0,31, cosseno é 0,95 e a tangente é 0,32. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, a altura H atingida pelo avião em metros é quanto? Então, gente, olha lá. Eu tenho que 1.900, uma das alternativas, 620, 1.640 ou 600. Então, eu quero a altura. Então, eu quero aqui o H, certo? Eu tenho um ângulo de 18. Então, o lado oposto ao ângulo de 18 é o H, não é? Esse lado aqui não é oposto a ele, então ele é o meu cateto oposto. E esse lado aqui, de 2.000 metros, é a minha hipotenusa, porque é oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Então, eu tenho o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Quem que é o seno de 18? 0,31. Aí é que tá. Muitos de vocês colocaram 0,3, que deu 600, mas é a resposta errada. É 0,31. Pessoal, olha o exercício e verifica bem, tá? Porque não, vocês erraram por bobeira. Então, 0,3 ia dar 600, mas o exercício diz que é 0,31. Então, vou multiplicar cruzado, né? Ó, multiplica cruzado, não tem nada embaixo, é 1. H vezes 1 dá H. 0,31 vezes 2.000 dá 620. Então, é a minha letra C. Questão 5. Nós temos um triângulo aí. E ele pediu que apenas uma está correta das relações. Pessoal, na letra B, ele fala o seguinte. O seno de x é A sobre B. Quem que é seno? Não é o cateto oposto sobre a minha hipotenusa? Certo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Se vocês observarem no triângulo, o cateto oposto a x é o lado B. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao triângulo de 90 graus, é o meu lado A, correto? Então, nesse caso, a alternativa é a letra A, né? Seno de x é igual a B, que é o lado oposto ao ângulo de x, e sobre a hipotenusa, que vale A, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E a questão 6, que é a última, nós temos o plano cartesiano, certo? Nós temos a função dada pela reta, 4x mais 3y igual a 12. E nós temos ali, vocês vão observar o nosso triângulo. Então, nós temos que a nossa hipotenusa aí equivale a 5. O 4, a medida 4 é o nosso cateto oposto ao ângulo θ, né? Que foi o que ele pediu. Qual é o valor de seno de θ? Aonde que está θ? Tá aqui, ó, certo? Θ é esse ângulozinho aqui, ó, uma letra grega, tá bom? O lado oposto a ele é 4 e a minha hipotenusa equivale a 5, que foi o que o exercício disse. Então, ele pediu o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que vai dar 4 sobre 5. Quem que é 4 sobre 5? 0,8, que vale a letra A, a alternativa A. Bom, pessoal, era isso a nossa correção das atividades. Corrijam, verificam o que vocês erraram para as próximas atividades que vocês vão utilizar, beleza? Até mais, tchau, tchau.